Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo do erro natural. Erro aleatório pode ser de dois tipos e essa é uma conversa mais estatística, mais de inferência estatística. Eu tenho dito que o mais importante da estatística não é o teste que você usa ou a habilidade do programa de estatística, mas a capacidade de pensar estatisticamente. Então, vem muito do entendimento de erro, e o erro estatístico é o erro aleatório, só que tem dois tipos. Tem o erro aleatório de medida e o erro aleatório natural. E eu vou diferenciar esses dois e explicar por que é importante a gente entender essas duas questões. Mas antes, lembrar vocês de, se ainda não fizeram, cliquem aqui no sininho para assinar o canal e lembrar das novidades que a gente está atualizando, como eu falei no vídeo anterior do nosso curso online, e eu me esqueci de mencionar que naquele módulo, que é um aprofundamento mais do pensamento epidemiológico que a gente pretende criar, e às vezes interagindo com vocês em alguns eventos online, e eu falei que é um módulo da raiz da epidemiologia, eu chamei até de contrafactual. A gente pretende também inserir uma abordagem mais profunda de pensamento estatístico, de entendimento estatístico, né? As pessoas ao longo de 10 anos têm me pedido, como se fosse um curso de estatística, que eu acho impraticável do ponto de vista online, porque é algo que precisa de treinamento. Aliás, não impraticável, mas tenho dúvida se eu seria efetivo, mas, na verdade, a abordagem da inferência estatística, eu acho que ela é bem factível em termos de entender bem a amplitude do que se precisa ser feito para resolver cada questão e a capacidade de interpretar. Esse vídeo passa pela interpretação de erro aleatório, que é a ciência mesmo da estatística. A estatística é uma forma de lidar com variabilidade e o erro aleatório vem de variabilidade, ok? De uma variabilidade que atrapalha, digamos, a precisão da nossa estimativa. Embora nem sempre seja inadequada essa variabilidade. E aí entra a percepção de que existem erros naturais, que fazem parte da natureza e não parte da medida, ok? Então vamos falar desses dois tipos de erros aleatórios. O erro aleatório de mensuração e o erro aleatório de variabilidade natural das observações. O erro aleatório de mensuração pode ser uma balança que não é tão precisa, né? Então cada vez que eu meço o peso da pessoa, ela pode dar um pouco para mais, um pouco para menos, mas é aleatório porque ele não tem um viés para mais ou para menos, a balança está calibrada no zero, ela só não é tão precisa. Então você tem uma certa variabilidade por erro de medida. Julgamento médico, julgamento de processo de decisão, sofre, esse livro aqui diz isso, né? O Noise, de Kahneman, justamente de um processo de erro aleatório, mas é um erro aleatório também de mensuração. É uma medida errada. Julgamento é uma medida mental, né? E é uma medida mental, uma mensuração mental errada. Só que não é errado com viés para mais nem para menos, faz parte de uma variabilidade indesejada, mas é erro de medida. Então, julgamento é erro de medida, uma medida de uma variável, ela pode ser aleatória. A gente, quando discute erro de variável em estudo, em desenho de estudo, a gente às vezes fica falando muito do erro do viés, que é o erro sistemático da medida da variável, mas tem também o erro aleatório. Se a forma de medir não for uma forma muito precisa, às vezes pode dar um pouco para mais, um pouco para menos, seja uma variável contínua, seja um erro aleatório de uma variável categórica também, que por acaso, não porque eu estava enviesado com alguma coisa, eu errei. Então, o erro de medida, ele é também aleatório. E esse é o tipo de erro que a gente incorpora mais. O próprio estudo que errou porque por um problema de precisão é também um erro aleatório. Então, o estudo em si seria uma ferramenta que não está
tão precisa, ok? Agora vamos falar do erro natural. O erro natural. O erro natural ele é um erro que não é de medida. É uma imprecisão da medida decorrente do fato de que as pessoas variam, que as pessoas são de fato diferentes. Então, o erro natural vem do fato de que a minha inferência é a média, tá? E a média é o resultado de diferentes medidas. E se essas medidas variarem muito, essa média ela é apenas o centro de medidas muito diferentes, ok? Então, se eu estou medindo quanto é, para descrever um objetivo no estudo, eu estou medindo quanto é o colesterol da população, em média. E eu digo que o colesterol da população tal, em média, é 210. Essa medida ela vai ter um grande erro aleatório se a variabilidade do colesterol nas pessoas for muito alta. Mas eu não estou errando a medida do colesterol. Minha máquina pode ser perfeita de medir o colesterol. Mas a estimativa média, ela fica menos precisa por causa da variabilidade natural. Esse exemplo é bem básico. Mas um exemplo mais, digamos, concreto, é exatamente o uso de regressão. O uso de regressão para criar modelos de regressão que são testados se eles se adaptam ou não à observação empírica, e se aquele modelo se adaptar à observação empírica, o modelo explica o universo, né? É essa maneira que se usa a regressão para fazer inferência causal. Aquela regressão está tentando explicar um fenômeno que é a variável de desfecho na fórmula de regressão, o lado esquerdo dela, né? O y, né? Essa predição do desfecho, a partir de determinadas variáveis que você vai inferir como causais, ela não é perfeita. Ela não é uma predição perfeita. Por quê? Porque a fórmula matemática está errada? Não, a fórmula é matemática. Não é possível que uma calculadora, um computador não possa calcular direito uma soma e multiplicações de uma fórmula de regressão. Não é isso. A imprecisão de uma regressão decorre do erro natural, ou seja, da variabilidade natural das pessoas. Ok? Então, na hora que uma variável x prediz uma y, na verdade a predição é a predição média, ou seja, se x for igual a 50, quanto é y? Isso a regressão linear simples está me dando, ok? Mas esse y é a média das pessoas que têm o x em 50. Então, se nas pessoas que têm x 50, todo mundo tiver um valor parecido, essa média vai estar retratando bem. Mas se tiver um desvio padrão muito grande dessas pessoas, que é uma variabilidade natural, porque as pessoas têm direito a ser diferentes umas das outras, essa estimativa média do y, enquanto a verdade, ela é menos precisa. Então a gente chama isso, na regressão, de resíduo. Resíduo é o erro aleatório, mas não é um erro aleatório por um problema de medida. Ok? Porque a fórmula é uma matemática que o computador não vai errar uma fórmula, até na mão você faz. É um problema de variabilidade natural entre as pessoas não são iguais. Então sempre vai haver isso. Você vai errar mais na inferência a partir de uma regressão ou na descrição de como é a população, uma média, né? Você vai errar mais se houver muita variabilidade. Eu quero testar a hipótese de que homens têm maior massa muscular do que mulheres, ok? Eu comparo então essas médias como teste dessa hipótese. É inferência causal, né? Será que testosterona aumenta a massa muscular? Então eu estou usando essa comparação para fazer inferência causal. Eu posso concluir que sim. Mas tem um erro aleatório aí quando eu estou comparando essas médias, nessa inferência causal. Porque essa média dos homens tem um desvio padrão, né? Ela não representa todos os homens. Tem homem lá embaixo de massa muscular, homem lá em cima, mulher também. Tem mulher que tem mais massa muscular que algum homem. Então, existe uma variabilidade. Essa variabilidade é natural. Estatística lida com isso. Seja o erro aleatório de medida
a estatística consegue lidar, porque a média dos erros é um acerto, né? Mas principalmente esse erro aleatório, que é o erro natural, ela principalmente é feita para isso, né? Então, quando eu estou fazendo uma comparação de média entre os dois grupos, na fórmula, se isso for um teste T de student, por exemplo, na fórmula tem ali a variância dos dois grupos. Ou melhor, a variância da diferença entre esses grupos. Essa variância é exatamente essa variabilidade. E ela está no denominador. Ou seja, ela diminui o valor daquele teste estatístico que vai dar significância. Então, veja que a estatística lida com esse erro, que lida com erros aleatórios. E grande parte do erro aleatório ele é natural. Ele não é culpa da medida, não. E é interessante a gente sentir isso. Então, quando a gente afirma uma coisa, calma. Você está afirmando a partir da média. Veja o quanto o mundo varia, veja a variabilidade natural, porque a sua afirmação depende disso. Daí se gera significância estatística, intervalos de confiança que levam em consideração exatamente isso. E eu exemplifiquei mais concretamente, através de uma fórmula de regressão com a intenção de inferência causal, quando você tem o conceito de resíduo, que é a diferença de cada pessoa em relação ao valor predito. Não existe, se você falar numa regressão linear, o mundo é tudo menos linear. Uma regressão é uma forma de simplificar, porque a gente precisa simplificar para tentar fazer inferências. Mas essa inferência está com mais possibilidade de erro, quanto mais variabilidade natural houver daquela medida. E existem situações de muita variabilidade, que é mais desafiador fazer inferências, e situações de menos variabilidade, onde é mais fácil fazer inferências. Então, pensem sempre que uma das características do universo, Deus construiu o universo para ser regido pela variabilidade natural. Alguém poderia chamar isso de acaso. Existe, inclusive, espiritualidade científica nesse conceito. Eu sei que são dois conceitos paradoxais, espiritualidade e ciência. Não, religião é uma coisa que é um paradigma, pode ter todo o valor, que é um paradigma diferente do científico, verdade. Mas ciência, se a gente encarar assim de uma maneira filosófica, ela traz uma certa espiritualidade, porque é uma conexão melhor com a natureza. Eu acredito, olha que eu falei acredito, é paradigma até da fé, né? Eu acredito que se a gente pensar assim cientificamente, a gente melhora os nossos processos de decisão, a nossa própria racionalidade. Porque a gente se envolve mais com esses fenômenos da natureza e um dos mais importantes fenômenos da natureza é variabilidade. Até a próxima.